Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, buonasera. boa noite. Voi sapete Vocês sabem che il líder del conclave que o conclave era di dare un vescovo a Roma. concede um Sembra bispo que- a Roma. I miei fratelli cardinali Parece que os meus irmãos cardeais quasi alla fine del mondo. foram escolher um lá no fim do Siamo mundo, qui. mas estamos aqui. Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 61, quinta temporada dos Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por Pai e Francisco por Paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo, nesta década auspiciosa da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank. No Twitter, Feed Francisco Podcast. Feed Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 34 anos. Hoje moro na cidade de Nova Odessa, região metropolitana de Campinas. Comigo, Gabriel Resgala Silva, psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele hoje reside. Na retaguarda, inspirando-nos no nosso trabalho, Luiz Felipe Barbedo, psicólogo e professor de língua portuguesa, direto do Meier, no Rio de Janeiro. Papa Francisco completou 10 anos de pontificado. Nessa década, Francisco tem marcado a realidade com sua presença frente aos desafios no interior da igreja e as mudanças e conflitos que se manifestam no mundo. A CNBB, num texto publicado no Vatican News esta semana, destacou alguns pontos desses 10 anos de pontificado. Em primeiro lugar, a oferta da humanidade da encíclica Fratelli Tutti, um documento que apresenta o desejo que, como humanidade, possamos reviver em todos a aspiração mundial à fraternidade. É um grande presente do Papa Francisco para a Igreja e para a humanidade, segundo o subsecretário adjunto de pastoral, padre Marcos Barbosa. Outro tema importantíssimo de Francisco, porque tivemos 2 assembleias sinodais, uma exortação apostólica, um ano temático e dezenas de catequeses sobre o tema, foi a família. Para o presidente da Comissão para a Vida e Família da CNBB, Dom Ricardo Hoppers, a Amor e Laetitia, que foi a encíclica do Papa sobre a família, veio confirmar o trabalho que já havia sido feito pela pastoral familiar e trouxe para os setores inspirados na Familiares Consórcio de São João Paulo II um ar de renovação, uma motivação ainda maior para cuidarmos das fragilidades das famílias. Outro tema importantíssimo que mereceu uma encíclica que entrou para a história da Igreja foi a ecologia integral. Afinal de contas, na Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, o Papa Francisco propôs uma reflexão do tema dessa ecologia integral, que, segundo Patrícia Cabral, que faz parte das articulações das comunidades eclesiais de base, aqui no Brasil casou com a campanha da Fraternidade dos Biomas e fez com que a gente pudesse refletir mais sobre a maneira como nós cuidamos dessa casa comum e entender a nossa pertença a esse corpo, que não estamos isolados. Outro tema destacado pela CNBB é a presença na sociedade. O arcebispo de Goiânia, Dom João Justino Medeiros Silva, destacou a experiência de cuidado com a vida da igreja e a relação com a sociedade durante o pontificado de Francisco, nos vários textos que ele escreveu. A proposta do Pacto Educativo Global, que foi inclusive um dos temas que nós destacamos aqui no nosso podcast, o cuidado com a ecologia, com a Laudato Si, como que eu citei há pouco, e, mais recentemente, a economia de Francisco, uma proposição que interpela a economia a partir da participação dos jovens. Finalmente, o penúltimo tema destacado pela CNBB é os leigos, que o Papa Francisco marcou a Igreja com um novo impulso ministerial para os leigos.
Segundo, nas palavras de Marilza Schwina, membro do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Francisco, nessa dimensão da igreja em saída, fala de um laicato em saída que ofereça à igreja um novo modo de ser presença em todos os lugares, onde ninguém mais chega, onde ninguém mais vai, ou aonde o padre, o bispo, até o papa pode ir, mas nesses lugares o leigo e a leiga não vai, ele está lá, ele vive lá, ele mora lá, portanto é sinal dessa presença no mundo. E eu diria até, infelizmente, mas é um destaque necessário, o Papa Francisco foi fundamental para a organização da prevenção aos abusos, citando ainda, como faço o texto da CNBB, a presidente do núcleo Lux Mundi, Eliane de Carli, comanda uma das estruturas criadas na igreja, pela igreja no Brasil, cuja atuação é considerada delicada, mas essencial para combater a chaga dos abusos na igreja. Segundo ela, a gente avalia como um momento bastante especial para a igreja, porque ele traz a questão de uma mudança de paradigma, no sentido de trabalhar com transparência, com cuidado, com a proteção e a prevenção, no caso, dos abusos. Eu acrescentaria nessa introdução um tema importantíssimo que nós vamos comentar novamente aqui, que é exatamente, e tem a ver, foi falado aqui, mas não foi tão destacado, essa busca da periferia. Nós vamos comentar isso aqui hoje. Para comemorar estes 10 anos do papado de Francisco, nós fizemos um programa especial. Nós convidamos aqueles que estiveram conosco nesses 60 programas para falar sobre o assunto. Alguns não puderam responder, quero registrar que a Graziela e o Santini, a Graziela Cruz e o Antônio Carlos Santini, não puderam participar por problemas técnicos, né? Foram convidados, mas não puderam estar conosco. E aqueles que puderam participar conosco enviaram áudios e nós vamos ouvi-los e vamos falar sobre eles. Antes de continuar, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel. Uma primeira palavra sua, Gabriel, esses 10 anos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de dar a primeira palavra sobre Francisco, eu queria fazer uma explicação, né? Pedir perdão para os nossos ouvintes aí por termos ficado 2 meses sem novos episódios. Na verdade, foi um erro de cálculo nosso, né, Luiz? Assim, a gente terminou a 4ª temporada no final do ano passado, imaginando que ia coincidir com uma virada de chave, só que a gente quis fazer um episódio sobre a questão lá dos patriotas, né, aquela confusão toda lá de Brasília, e acabamos fazendo o episódio 60 já com o primeiro da 5ª temporada, só que na verdade era para ter sido um apêndice da 4ª, né, porque ele ficou com um bloco temporal junto com os outros lá antigos, e agora a gente acabou passando um tempo de descanso aí até começar esse novo, mas enfim, é como se esse aqui fosse o primeiro episódio da 5ª temporada, que a gente precisava de um descansozinho. E eu acho que a gente está começando um novo momento mesmo. Tudo tá. Agora sim, parece que a gente está num momento diferente, né? De tudo aquilo que a gente vinha conversando até então, né? Sobre o Papa Francisco, assim, é difícil dizer, né? Eu acho que ouvindo esses áudios aí, a gente vai recordar tanta coisa, a gente vai comentar e se lembrar de tanta coisa, mas a palavra que fica para mim é esperança, né? Porque desde o momento em que Francisco foi eleito até hoje, com tanta coisa que ele faz, com esse vento, né? esse sopro do Espírito que ele traz para a igreja, isso dá uma esperança muito grande na gente de que as coisas não vão continuar como elas estão. As coisas podem ser diferentes, as coisas podem caminhar, sabe? Não fica tudo no mesmo marasmo de sempre, sem, sabe? Enfim, eu acho que é o espírito de novidade, de esperança, de bola para frente, que tem muita coisa por acontecer ainda, por vir, né? Bom, nós vamos iniciar esse episódio com uma coisa até engraçada, porque a primeira pessoa que nós vamos ouvir, ela não participou até hoje dos episódios, mas eu fiz questão da participação dele. E o próprio áudio do Sidney vai explicar por quê. É um grande amigo, um grande irmão de caminhada, ele é evangélico, de origem, de formação evangélica, filho de pastor, durante muito tempo frequente na igreja, tocava no coro, tocava na banda da igreja, irmão de pastor, e ele tem um depoimento muito legal sobre a eleição, que é o primeiro tema que a gente vai falar aqui,
a eleição do Papa Francisco. Sidney, é com você. Olá pessoal do podcast Filhos de Francisco, eu sou Sidney Júnior, sou jornalista, moro aqui em Belo Horizonte e tenho a honra hoje de participar um pouquinho aí do podcast de vocês, a pedido e a convite do meu amigo Luiz Bassoli, para falar aí sobre os 10 anos do papado do Papa Francisco, né? Porque tive um episódio interessante e até curioso quando o atual Papa Francisco foi escolhido para ser o Papa, lá nos idos de 2013. E o Bassoli, a gente morava lá no nordeste de Minas Gerais, em Teófilo Otoni, e eu, como jornalista, trabalhava na televisão na época, mas a gente mantinha muito contato e tinha ali uma rede social, iniciando ali o movimento de rede social, e todo mundo publicava ali as curiosidades, as tendências, os assuntos do dia a dia. E lembro que na época que estava para ser escolhido lá o Papa, nos dias que antecediam, eu assisti muitas reportagens e algumas coisas relacionadas aos favoritos, né, aqueles que poderiam ser anunciados ali como Papa. E lembro que eu publiquei que o Bergoglio, né, que seria Jorge Bergoglio, que seria o Papa escolhido. E eu publiquei isso numa rede social e lembro que na época fui o único ali que apontei ele como o favorito que ele seria. E realmente foi. E aí quando foi escolhido, deu ali a repercussão local, as pessoas, como que você adivinhou, como que foi seu palpite e tal. E eu acabei colocando isso e ficou marcado. Muita gente lembra até hoje do episódio, porque eu apontei ele como o que seria escolhido o Papa, que acabou sendo. E eu escolhi porque, explicando agora, eu assisti algumas reportagens sobre os favoritos. Lembro que tinha um americano que era apontado como muito favorito na época, um cardeal americano, e alguns outros. E eu escolhi ele e achei que seria ele por conta da minha identificação com a história dele. Lembro que na época contou a história desses favoritos, quem eram, o que eles faziam, a história, um pouco da história. E eu me identifiquei muito com a história dele, do metrô de Buenos Aires, da simplicidade, da maneira como ele levou ali o seu ministério de cardeal, de padre, né, ali na Argentina. E me identifiquei muito com ele. Falei, que história interessante desse cardeal aí. Tomara que seja ele. Vou torcer por ele. Ficou muito marcado. E comecei a assistir todas as vezes que eu assisti uma reportagem apontando ali os favoritos. Eu esperava para chegar a vez dele, para mim ouvir de novo, para mim ver mais coisas diferentes. E vi várias reportagens diferentes, redes, diferentes canais. E contavam, e eu me identifiquei muito ali com a história dele. Com o jeito simples, com a maneira como ele levava ali seu ministério, muito ligado às pessoas carentes, aos mais pobres, e acabei me identificando, e foi isso que eu apontei o Jorge Bergoglio ali como o Papa, e se tornou o Papa Francisco. Aponto, para finalizar aqui, já está muito tempo, que acho que é um papado 10 anos de muito marcante, metendo o dedo na ferida ali em coisas que realmente ele tem que falar, ele tem que ser, e cuidando muito da questão social, muito dos menos favorecidos. Acho que é isso que é o ministério, acho que é isso que tinha que ser, e louvo a Deus muito pela vida dele, pelo Papa Francisco, e que Deus o proteja e que ele tenha muitos longos anos aí na vida como Papa, tá bom? Um abraço, passei aqui do ponto, viu, Bassoli e o pessoal do podcast Filhos de Francisco. Um abraço para vocês, valeu. Obrigado, Sidney, pela sua participação, uma alegria muito grande. Então, Gabriel, eu fiz questão de trazer esse depoimento do Sidney, porque foi uma coisa tão curiosa, até porque, ao contrário do que ele fala aí no áudio,
não se falava muito do Papa, do Cardeal Pois é. Bergoglio, não, né? Mas ele ficou tão tocado pelo testemunho, né? E hoje nós sabemos que sim, né? A gente até já comentou aqui no podcast que o Papa foi. O cardeal havia sido o segundo mais votado quando Bento XVI foi eleito, quer dizer, já havia um movimento, né? E a eleição dele foi quase que um golpe de establishment, vamos dizer assim, né? Quer dizer, aqueles que estavam no poder na Cúria Romana naquele momento, e que inclusive levam à renúncia de Bento XVI, né, que Bento XVI não se sente capaz de lidar com a crise que estava acontecendo, aqueles que foram tirados do poder e assumiu realmente um novo grupo representando cardeais do mundo todo, inclusive, no caso brasileiro, o cardeal Rumes, né, falecido recentemente, que tinha sido bispo, né, em Santo André, famoso lá nas greves dos metalúrgicos durante a ditadura, e que, inclusive, segundo o próprio Papa Francisco, foi quem deu a ele a sugestão do nome de Francisco, né, ao dizer lembre-se dos pobres. Como é que você lembra da eleição? Como é que foi a sua vivência da eleição do Papa Francisco, Gabriel? Rapaz, foi muito emocionante, né? Primeiro, assim, comentar isso que você falou do Sidney, que realmente, assim, ele teve que pesquisar muito para chegar até o nome do Bergoglio, porque ele não estava na lista dos mais favoritos, por assim dizer, não, sabe? E interessante que eu acho que isso mostra um pouco como, pelo menos até aquela época, a grande mídia não sabia muito bem o que acontecia nos bastidores do Vaticano, não, porque essa história de que em 2005 Bergoglio já tinha sido muito bem votado, já circulava livremente na igreja, né? Eu lembro de ter ouvido essa história, mas não era Bergoglio, era o cardeal Martini, né? Mas depois que se esclareceu que o Bergoglio era o candidato do Martini, o Martini era só um cabo eleitoral, né? Eu tinha ouvido a história como se o Martini, que também era jesuíta e também uma linha mais aberta, por assim dizer, tinha sido muito bem votado. Mas enfim, se a mídia quisesse, ela tinha chegado mais ao nome do Francisco. Vamos ver se no próximo conclave eles entendem um pouquinho melhor o que está acontecendo lá, ou não, ou deixa em segredo mesmo, porque a ideia é ficar em segredo o que acontece no conclave mesmo, né? Ninguém precisa ficar sabendo essas histórias estranhas aí de tantos votos, isso aí ninguém sabe mesmo, né? Mas voltando à sua pergunta, né, como é que foi para mim pessoalmente a vivência disso? Eu lembro que, assim, como a gente já conversou no episódio anterior, assim, eu já tinha uma relação muito bacana, assim, com Bento XVI. Depois que eu passei a ler, né, o que ele escrevia, né, e não fiquei só no que a mídia dizia, no que chegava pra gente, então eu já tinha um carinho muito grande com Bento XVI, mas via que a igreja, enfim, estava certamente em certos pontos meio estagnada ali, algumas coisas, né, e a renúncia dele, né, espantou muita gente, mas ao mesmo tempo deu para sentir uma segurança que ele passava, ele sabia o que estava fazendo e preparou tudo de uma forma muito equilibrada, né, e deixou livre, né, falou, olha, entre os cardeais aqui está o meu sucessor e eu vou ser obediente a ele, independente de quem seja, né. E aí, naquele belo dia, eu lembro que eu estava em São Paulo, eu trabalhava em São Paulo na hora, estava no trabalho, e não tinha acesso a nada no trabalho, redes sociais e nada, o computador todo bloqueado, assim. Só que eu sabia a hora dos conclaves e ficava lá olhando no site do G1, tudo assim, para ver quem tinha sido eleito, e fui sabendo da história meio picadinho, assim, das reportagens, né? E depois eu lembro que eu recebi a mensagem na hora de um amigo meu ateu, o gauchinho, Gabriel Pires, que morava comigo lá em São Paulo, falando, poxa, gostei desse cara, o Papa Chico e tal, que ele parece simpático. E realmente, quando eu vi aquele vídeo dele chegando com aquela carinha de assustado, assim, pra multidão, né, tipo, nunca vi tanta gente na minha vida, né, e as primeiras palavras dele foram, irmãos e irmãs, boa noite. Coisa simples, mas boa noite, né, eu tô aqui sem aquela
grande pompa, né? Um cumprimento normal e depois uma piada. Eu não sei se teve outro Papa assim, que as primeiras palavras dele foram piadas. O João Paulo II falou um pouquinho disso, ele falou lá um pouquinho da língua, né? Me comunico a vocês na nossa língua italiana, mas não foi bem uma piada. O Francisco, ele falou, olha, os cardeais tinham que buscar alguém, eles foram buscar no fim do mundo, né? Ele brincou com a Argentina, falando que a Argentina é o fim do mundo. Então, foi algo muito novo, em diversos aspectos, né? Desde o nome, desde, né, e isso de fazer a piada, de se sentir próximo e depois pedir uma oração pelo Bento XVI e depois pedir uma oração por ele. Eu até arrepio quando lembro, né? Rezem por mim, antes de eu abençoar vocês, rezem por mim. E até hoje eu continuo pedindo para rezar por ele. Então, enfim, se eu ficar lembrando aqui, eu fico o dia inteiro lembrando desse dia, que foi muito emocionante para mim. Mas o que marca mais é essa questão da humildade dele, né? E de novos tempos que pareciam estar se abrindo para a igreja ali. Da eleição, eu me lembro o seguinte, eu estava numa torcida muito grande por Dom João Avis, já cardeal, que era na época, estava em Brasília ainda, acho que ele não tinha ido para Roma, não lembro exatamente se ele já estava em Roma na época. Porque Dom Avis tem um testemunho muito bonito, né? Eu tinha ouvido, e eu realmente não tinha ouvido falar nada do cardeal Bergoglio, né? Por isso esse choque, né? Que o Sidney, que era lá no grupo, a gente conversando, evangélico da Assembleia de Deus, filho de pastor, e ele acertou quem era, né? Então, foi uma coisa muito curiosa. Mas, assim, as primeiras notícias foram muito contraditórias sobre o cardeal Bergoglio, aqueles problemas na época da ditadura, que depois foram esclarecidos, né, a crise que houve entre os jesuítas em função disso. Mas ele, assim, o que eu acho mais legal, Gabriel, é exatamente o fato de que ele não era um nome destacado para ser, né? Não era um nome citado, e tinha uma história tão bonita que o Sidney já havia lido, e ao mesmo tempo tinha sido fundamental na construção do documento de Aparecida, que era um documento espetacular sobre uma visão e uma linha de igreja. O documento de Aparecida, ele foi vamos dizer assim, o editor do documento, né? Juntando as várias peças, foi fundamental ali naquele. E sem dúvida alguma, acho que aquele momento foi decisivo em Aparecida, no documento de Aparecida, foi decisivo para a futura eleição dele, porque as pessoas puderam conhecê-lo, pelo menos no caso, os da América Latina, numa reunião do CELAM, né, da Conferência Episcopal Latino-Americana, e obviamente depois isso repercutiu externamente. Mas vamos em frente, porque tem muita gente para falar ainda, né? E a gente também vai falar um bocado. A segunda pessoa que vai participar aqui do episódio conosco é o Rudá. Rudá Hit foi o que mais participou conosco, né? 4 vezes. Ele teve no episódio 19, no episódio 26, no 45 e no 60. Ele falou conosco sobre o Francisco e o Pacto pela Educação. Depois retorna no episódio 26 falando sobre a volta às aulas no meio da pandemia. No episódio 45, a crise no sindicalismo. E ele fez esse episódio transição de temporada, que foi o último que a gente fez, os 60, sobre a questão dos patriotas, entre aspas, brasileiros, que se envolveram naquela pataquada de 8 de janeiro. Pataquada criminosa, aliás. E o Rudá tem um depoimento muito bonito sobre o Papa Francisco, que a gente vai ouvir agora. O pontificado do Papa Francisco, eu tenho a impressão, é mais potente em termos de mudança da relação da Igreja Católica com o mundo do que o papado João XXIII, que foi de muito impacto sobre todo o mundo católico, religioso, né? E sobre a espiritualidade, porque pela primeira vez e logo em seguida com o Concílio Vaticano II, né, a Igreja Católica fala mais nitidamente de que é uma igreja focada e voltada para os pobres. E por quê? Porque os pobres sofrem e são desiguais em relação à opulência, à vida mais tranquila e prazerosa dos ricos. Então, não tem como nós sermos irmãos, dizia então, a partir de todo o debate de João XXIII e do Concílio Vaticano II, né?
que não há sentido nós falarmos que somos irmãos se outros são tão desiguais em relação a gente, né? E quando a gente tem um irmão, a gente faz tudo por ele, né? Então, o Papa João XXIII dizia justamente isso. O que tem de tão potente em relação ao Papa Francisco? É que, em primeiro lugar, ele faz uma atualização, um adornamento, né? Muito importante em relação às questões ambientais, tão candentes, né, no século XXI, mas também da pluralidade da existência humana. Então ele dá um salto do ponto de vista filosófico, ele faz uma articulação com a economia, com a educação, ele é um educador, não é? E a partir da encíclica Laudato Si, ele engatilha uma série de temas e debates que eu tenho a impressão vai percorrer todo o século XXI, né? Tanto a questão, como eu já disse, econômica, ambiental, e ele lança, então, uma grande mobilização mundial, que é a economia de Francisco e Clara, em seguida na educação, e uma educação para a igualdade, para o respeito, para a acolhida. Ele diz que o principal tema da educação no século XXI é o cuidado, né? Com outra mobilização mundial, que é o Pacto Educativo Global. Mas ele também confronta a opulência da Igreja Católica, da alta hierarquia da Igreja Católica, né? Ele traz novamente, não é à toa que ele é Papa Francisco, né? A ideia da simplicidade, da proximidade com a vida mundana comum, não é? Para que se aproxime mais, vamos dizer assim, das grandes orientações, né, cristãs, né? E fala de novo da pluralidade, né? Do papel da mulher como alguém que, do ponto de vista ontológico, jurídico, né, ela é igual ao homem, né? Das diferentes formas de sexualidade, né? Dos povos tradicionais, dos indígenas, das outras religiões, né? Como judeus, né? Muçulmanos, né? O Papa faz uma revolução, inclusive diplomática, né? E ele tem um método muito interessante de total delegação e escuta em relação à base. Acho que ele está, inclusive, muito à frente do seu tempo, e que tudo que ele vem fazendo vai ter repercussões só daqui talvez algumas décadas, que se compreenderá, né, a dimensão revolucionária desse papado. Acho que, infelizmente, nós não estamos, grande parte dos cristãos não estão entendendo ao certo o que ele vem fazendo em termos de transformação, modernização e alinhamento em relação aos tempos que nós estamos vivendo, ou seja, como é que ele alinha a Igreja Católica e o cristianismo em relação aos tempos que nós estamos vivendo. É realmente aquilo que, em termos religiosos, se chama de profeta. Quero agradecer o Rudá pela participação dele. Passou uma semana muito complicada, questão de saúde na família. Um grande abraço, muito obrigado, mas o Rudá não podia ficar de fora, até porque eu achei a análise do Rudá muito boa mesmo. Eu acho que legal, ele conseguiu fazer um apanhado. É lógico que alguém aí pode achar que não, mas assim, eu não, vamos dizer assim, eu complementaria dizendo que eu acho que se a gente for olhar, o que o Papa Francisco propõe é de fato o Concílio Vaticano II. É aquela velha história, né? O concílio ele não faz um momento, ele vai se fazendo uma historicamente, né, na sequência, e sempre lembrando, gente, que os bispos e até os papas, eles são do seu tempo. Então, assim, se a gente pegar a história do Papa Francisco, eu não vou nem me dar o trabalho aqui, mas com certeza a gente vai ver que a formação dele foi exatamente nos anos do concílio, né? O que significa que, lembrando, por exemplo, que João Paulo II participou do concílio. Então, a formação da pessoa
os valores que vão se consolidando, eles vão se consolidando a partir do que vai se vivenciando. Não dá para imaginar que depois do concílio, todos os bispos do mundo decidiram seguir o concílio naquilo que ele trazia de até revolucionário. Em outras palavras, o que eu quero dizer? O Papa Francisco talvez seja o primeiro Papa, talvez não, com certeza é o primeiro Papa pós-concílio, na sua formação, na sua prática pastoral, porque tanto o Ratzinger também participa do concílio, né, como assessor, né? Então, o Papa Francisco é o primeiro pós-concílio na sua formação. E o que ele faz, se a gente for olhar bem, toda essa proposta que ele implementa nas palavras de Rudá é o concílio. E aí faz muito sentido o que o Rudá está falando. Ou seja, o que o Papa está fazendo é mais forte do que João 23, porque João 23 convoca o concílio, mas por si só a igreja não muda. A igreja, a palavra é anunciada, o sopro é inspirado, mas você tem pessoas, você tem estruturas, você tem mentalidades, e isso está ali presente. Isso não muda de uma hora para outra. Leva 40 anos o povo no deserto para mudar alguma coisa, né? Para o povo poder entrar na Terra Prometida. E Francisco já é nesse sentido da visão diferente em relação ao mundo, da questão do sínodo, né, que ele propôs hoje à igreja, e todas essas coisas, na verdade, se você for olhar, vai estar lá no Concílio Vaticano II, né? E aí, de fato, acho essa análise do Rudá riquíssima e muito profunda sobre os 10 anos do papado de Francisco. E você, Gabriel? Olha, eu acho que, na verdade, a gente teve mudanças significativas no Concílio Vaticano II. Assim. Eu até penso assim, que eu acho que eu teria uma dificuldade imensa de ser católico antes do concílio, né, se eu vivesse aquela época, porque eu, por exemplo, você tem uma missa em latim, né, numa língua que você não conhece, e uma missa que você não participa, né, o padre fica de costas lá fazendo a missa muito mais como sacrifício do que como uma refeição em comunidade, né? Isso eu vejo que para muita gente tem sentido, né? Faz com que a pessoa se conecte com o sagrado, mas para mim não, é uma coisa que eu já fui uma vez, eu falei, gente do céu, isso aqui, eu saí da missa com muita vontade de rezar, né? Então, eu acho que eu dou graças a Deus por ter nascido depois disso, né? E porque eu acho que essas mudanças fizeram com que muita gente, inclusive eu, pudesse se adaptar melhor ao catolicismo. Mas concordo plenamente que é isso, né? Não são só as mudanças pontuais que tiveram ali, que o concílio trouxe para nós, e muito mais essas mudanças ao longo do tempo, né? O Bergoglio, o Papa Francisco já falou isso várias vezes, que a função dele não é fazer um novo concílio, é colocar em prática as ideias do concílio. E ele falou, eu lembro dele falando assim, olha, geralmente um concílio leva em torno de 100 anos para ter as suas mudanças efetivadas na igreja. A gente está na metade ainda, né? Porque realmente a igreja é um transatlântico, né? Isso aí para dar uma viradinha de lado demora, né? Não é que nem uma moto, um carro que você vira o volante rapidinho, ela vai, não. É uma demora grande para você mudar alguma coisa de forma substancial. E eu acho que eu achei interessantíssimo isso que você falou, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, que o Francisco parece tanto tempo, né, o concílio, mas na verdade até antes do Francisco todos os papas tiveram a sua formação do seminário antes do concílio, né? E Francisco não, ele já teve já se tornou sacerdote com essa nova visão, então isso dá uma diferença grande, com certeza. E fico muito esperançoso com as palavras do Rudá. Eu acho que a gente pensar, porque dá uma agonia a gente ver tanta coisa errada, tanta coisa ruim na nossa igreja, e dá uma esperança tão grande a gente pensar, poxa, mas isso que o Francisco está fazendo às vezes não é para agora, não é agora que a igreja vai acolher toda a novidade que ele está trazendo, talvez demore algumas décadas, né? E aí, é claro, não vai ser só ele, mas toda a continuidade que a gente espera dos papas que virão depois dele, isso dá muita esperança a gente pensar dessa forma. E amém, que seja assim, que a gente esteja num tempo de novidades que sejam em prol do bem, em prol do amor mesmo, né?
Quem fala agora conosco é a doutora em filosofia Lara Saião, participou nos episódios 24, quando ela falou do samba, o canto da resistência na terra das pandemias, e no episódio 46 sobre a maternidade, o que fica é o amor. E eu achei esse depoimento da Lara muito fofo, muito carinhoso, muito significativo, como tudo que ela costuma falar mesmo. Vamos ouvir a Lara, então, falando para nós sobre os 10 anos do Papa Francisco. Eu me lembro exatamente a hora em que vieram me dar a notícia do início do pontificado do Papa Francisco. Para mim, foi uma alegria muito grande por vários motivos que eu vou tentar elencá-los aqui, lembrar de cada um deles e o seu significado. Eu estava, nesse momento que vieram me contar, eu estava dando aula para professores de uma escola de elite. E a ideia era pensarmos juntos um projeto para fomentar o pensamento crítico nas crianças, né? Aulas de filosofia com crianças. E para mim foi muito legal receber essa notícia nesse lugar, porque é uma coisa que eu acredito muito. Acredito na potência da educação, acredito na potência da filosofia. E para mim foi muito legal, muito importante receber uma notícia tão alvissareira nesse lugar, né? Na escola, onde eu gosto de estar, onde eu gosto de dedicar minha vida, minha criatividade, minhas ideias e fazer relações. Então foi um presente receber essa notícia nesse lugar. Depois pelo nome escolhido, que também é o nome do meu primeiro filho, e é o nome de São Francisco, né? São Francisco de Assis, uma paixão da vida. E isso para mim foi muito significativo, além de ser assim, de tocar muito meu coração, de me deixar muito feliz. Além disso também, pelo fato de ser um irmão, alguém do nosso chão, da nossa terra, da América Latina, isso parecia para mim anunciar novos tempos, coisas nunca vistas, e uma alegria muito grande invadiu meu coração. Eu fiquei saltitante. Eu gostava muito do Papa Bento XVI, porque ele me fazia sentir uma coisa muito curiosa. Ele me fazia sentir que por trás daquela aparência dura tinha alguém muito ousado, tinha alguém muito corajoso. Eu gostava de ler muitos dos seus escritos e achava que ele tinha uma certa ousadia reprimida pela própria cultura, né? Pela própria formação cultural, pelos lugares em que ele viveu, pela formação que ele recebeu. Mas para mim, assim, sempre pareceu ali por trás morar um menino, sabe? Um menino que tinha muitas coisas para falar, mas talvez que a própria estrutura não permitia, né? Tanto a sua estrutura pessoal quanto a estrutura da igreja, né? Isso é uma visão só minha, né? Uma ideia que ficava ali, uma curiosidade, uma ideia que parecia possível. Mas eu fiquei muito contente porque quando soube do Papa Francisco, me pareceu que ali vinha um menino mais livre, alguém que ia enfrentar muitas barreiras, mas que era mais livre, mais aberto para dizer aquilo que a gente precisava ouvir nesse momento, né? E olha que há 10 anos atrás a gente nem imaginava a dureza dos anos que viriam, né? A gente não podia, nem nos nossos piores sonhos, imaginar a dificuldade que a gente ia enfrentar enquanto pessoas que querem viver sua fé, enquanto pessoas que querem um mundo dialógico, enquanto pessoas que acreditam que é possível ser bom e ser parceiros, né? Então, nem imaginávamos a dificuldade que viria, né? Mas me deu uma alegria de pensar que vinha ali um garoto mais livre, que talvez pudesse, um menino mais livre, que talvez pudesse ter mais força para dizer aquilo que a gente precisava ouvir. Eu nem imaginava na minha vida pessoal o tamanho das desilusões que viriam na minha relação com a Igreja Católica, com a comunidade católica, e as desilusões gigantescas que vieram depois, nesses 10 anos. Papa Francisco representa para mim um mimo, um carinho, um abraço, uma presença boa, a me lembrar
de um sentimento bom que eu tive quando vivi meu primeiro amor, em relação à igreja, em relação à vida comunitária na igreja. E nesses 10 anos ele tem significado isso, assim, sabe? É a possibilidade de ainda existir uma coisa boa. Algo, uma luzinha para me lembrar, sabe, o tempo todo que é possível existir algo de bom, que essa coisa boa não morreu, né? E é o Papa Francisco que representa isso para mim hoje, né? Hoje que eu estou muito distante das formalidades e muito próxima da relação de fé, e no momento em que eu não me permito mais separar o profano do sagrado, que agora viraram uma coisa só em mim, uma coisa só no meu peito. Eu celebro muito o Papa Francisco como um homem que caminha como eu, do meu lado, e às vezes até sinto ele de mãos dadas comigo, buscando apenas ser bom e mostrar que o amor é muito simples e que Deus é só o amor, só isso, não precisa mais nada. Viva o Papa Francisco! Em primeiro lugar, agradecer a Lara por esse depoimento tão sincero, tão carinhoso, eu acho tão forte, né? Quando ela coloca questões assim tão pessoais e assim, eu queria destacar na fala dela uma coisa que foi meio chocante quando o Papa Francisco foi eleito. Quando ela fala da admiração, e você falou também no começo, né, Gabriel, da admiração por Bento XVI, né, e eu acho tão legal a maneira como ela descreve, né, Bento XVI e Francisco, eu achei tão carinhoso, um olhar tão lúcido, né, sobre as Chamando eles de diferenças. meninos, né? Sobre a diferença Meninos. sobre a diferença dos dois, a questão mesmo do que você definiu tecnicamente a timidez, né, do Bento XVI, uma vez conversando, em algum momento, não sei nem se foi em episódios, foi conversa nossa, e ela falando exatamente dessa questão da liberdade, da sensação, né, enfim, eu achei o depoimento dela muito bonito. Mas eu queria chamar a atenção em relação a uma questão que na época da eleição mexeu muito, especialmente com aqueles que abraçavam Bento XVI como se Bento XVI fosse a voz do conservadorismo ou até do reacionarismo, né? Que é outro debate. Que é o seguinte, resumindo, o Papa é aquele que Deus escolheu para agora. Então, se a pessoa vive em 2023 e acha que o Papa tinha que ser Bento XVI, que não é Papa, vamos dizer, efetivo, é um Papa emérito, tem 10 anos, essa pessoa está parada no tempo 10 anos. E eu tive que ler algumas coisas, inclusive de catequistas carismáticos muito famosos no Brasil, né? Teve um que escreveu uma coisa assim, que beira o absurdo, de dizer assim, não, se você olhar bem, a fala de Francisco, o ensinamento de Francisco, dá continuidade, não é nem dá continuidade, é coerente com os de João Paulo II e Bento XVI. Isso não faz sentido. Sabe por quê? Eu vou explicar. A frase não era essa, mas a ideia que a pessoa passou na frase, né? Só para entender. É como se, para legitimar o que Francisco fala, teria que estar de acordo com Bento XVI e João Paulo II. Ele não estava falando de continuidade, não. Ele estava falando de legitimidade. Enfim, quem daria legitimidade para a fala de Francisco era Bento XVI e João Paulo II. Meu Deus do céu! Francisco é tão papa quanto Bento XVI e quanto João Paulo II. Se Francisco falar alguma coisa que não é que seja diferente, porque não vai falar oposto, não é que seja oposto, mas pode ser diferente de Bento XVI e de João Paulo II, ele é o Papa hoje. É lógico que se a gente vai analisar, a gente vai ver que no fundo não há contradições, você vai ter ênfase, mas o que eu quero dizer é que Francisco é o Papa que Deus nos deu para hoje na igreja. Eu tenho uma diversão no Twitter que é ficar fazendo comentário em cima de comentário maluco no Twitter do Papa. Então, eu acho que todo dia eu faço isso, porque eu sigo o Papa Francisco e sempre tem um maluco para chamar ele, assim, católico, para chamar ele de herege, porque os outros papas e tal, e eu me divirto comentando esses comentários, né? Porque são coisas malucas. Ou seja,
nessa coisa tão linda que a Lara colocou, e eu poderia falar outras coisas, mas o que me chamou a atenção é isso. Bento XVI foi um papa maravilhoso. Bento XVI era o presente de Deus para o tempo que ele foi papa. E Francisco é o presente de Deus para nós nos últimos 10 anos. E virá um outro papa depois. E esse papa vai ser o presente de Deus para os momentos que nós vamos estar vivendo. Ou seja, sommelier de papa é coisa de gente cismática. E você, Gabriel? Eu peguei uma ênfase aqui, mas eu quero que você volte na Lara. O que te chamou a atenção? O que mais te chamou, que te tocou na fala? Além dos meninos, né? Menininhos. Eu achei interessante você falando que em 2023 quem escolhe Papa, né? Quem escolhe Papa em 2023 não é só herege, não, é espírita, né? Porque um deles já não é mais emérito, né? Sim, exatamente. Já está lá junto do pai, né? É verdade. Tem esse detalhe ainda, né? Isso serviu para 2022, né? Exatamente. Hoje, não, mas de qualquer maneira, a pessoa ainda pode estar nessa, né? Papa bom era o Papa tal, né? Ainda tem isso muito, né? Mas o detalhe é que você falou de reconhecer o tempo de cada um, né? E Bento XVI, ele foi um dos únicos papas que teve tanta humildade de perceber que o tempo dele já tinha passado, né? Ele próprio reconheceu isso e as pessoas não reconheceram. Mas, enfim, tem uma coisa na fala da Lara que me tocou muito, assim, né? Que ela falava assim, quanto que eu já repeti um pouco aqui, quanto Francisco da Esperança, quanto, né, aquela coisa, quando ele foi eleito, a gente nem imaginava os tempos duros que viriam pela frente. Eu tenho essa mesma sensação que ela, assim, sabe, Luiz? Eu não imagino como seria a igreja hoje, como eu estaria na igreja hoje, se a gente não tivesse alguém que desse esse impulso tão grande em termos da retomada do verdadeiro cristianismo, da retomada das origens do amor cristão, quanto Francisco, né? Do jeito que Francisco faz, deixando bem claro, né? Porque é claro que os antecessores dele fizeram, mas Francisco faz de um jeito que é muito explícito, que ninguém pode falar, ninguém pode distorcer demais o que ele fala, apesar de muita gente tentar fazer isso, mas ele é muito explícito, sabe? Ele fala, não, cara, tem que amar gay, sim, tem que, sabe, olhar para o pobre, a igreja tem que ser pobre, e é isso, e não tem que... Ele faz as coisas de um jeito que até constrange a gente, né? Muitas vezes a gente fala, caraca, se até o Papa tá assim, se até o Papa tá com tanta humildade, quem sou eu para pensar que eu sou alguma coisa aqui, né? E isso incomoda muito, mas ao mesmo tempo isso faz a gente lembrar para onde a gente tem que mirar, né? Porque a gente está num tempo tão louco, infelizmente, na nossa igreja, né? Principalmente aqui no Brasil, e segundo a Mircea, é mais aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Tomara mesmo que não seja no mundo todo que a gente esteja vivendo tempos tão estranhos assim, né? Mas eu acho que o que faz a gente respirar e falar, e pelo menos para mim, falar, cara, não, ainda faz algum sentido estar na igreja, ainda faz algum sentido me dizer católico, é basicamente olhar para Francisco, sabe? Eu acho que ele é o grande inspirador disso tudo para mim e acredito que para muita gente também, né? Muito bem. Esse ponto aí realmente é muito significativo, né? Eu achei essa fala da Lara muito carinhosa. Quem vamos ouvir agora é o Padre Girley. Ele vai se apresentar novamente, né? E ele esteve conosco aqui num momento muito especial dos nossos episódios, quando ele falou sobre a questão da cidade onde ele esteve, né? O episódio 34, um padre mineiro na cidade mais indígena do país. O Padre Girley fala para nós sobre como ele vê a importância do Papa Francisco num dos temas principais do Papa Francisco, que foi a Amazônia. Ele que convocou pela primeira vez um sínodo específico para uma região que é uma região de vários países. Vamos ouvir o Padre Girley. Olá, eu sou o Padre Girley, sou missionário do Sagrado Coração. Atualmente eu trabalho na cidade de São Luís do Maranhão. Eu sou formador, sou reitor de um seminário aqui na cidade. Eu acompanho 11 jovens no processo de discernimento à vida religiosa e consagrada.
Eu me lembro como se fosse hoje, o dia em que Jorge Mário Bergoglio, um argentino, foi escolhido como Papa da Igreja, ou como alguns costumam dizer, como chefe da Igreja, mas é Papa, pastor da Igreja. Me lembro do Papa Francisco se aproximando ali da janela, ali da Praça de São Pedro, para saudar a multidão, para saudar também aqueles que acompanhavam pela televisão, pelas redes sociais. Me lembro que, ao nos darmos conta de que o Papa era argentino, aquilo trouxe um movimento interior, creio que em todos os cristãos católicos e até mesmo na comunidade não cristã e não católica, um Papa fora dos muros da Europa, um Papa latino-americano, argentino, que ainda por cima assume o nome de Francisco. Essa escolha, graças aí a um sopro do Espírito Santo no ouvido de Francisco, através do cardeal Dom Cláudio Rumes, dizendo a ele que ele não se esquecesse dos pobres. E Francisco, até então, tem honrado esse compromisso de não se esquecer dos pobres. A primeira viagem internacional do Papa Francisco foi para o Brasil, para a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Rio de Janeiro. Também todos vão se lembrar que nessa viagem para o Rio de Janeiro, ainda no avião, respondendo às perguntas dos repórteres que estavam ali na viagem com ele, disse: quem sou eu para julgar as pessoas homoafetivas? Quando questionado sobre essa questão. Essa frase de quem sou eu para julgar rodou o mundo, tocou o coração das pessoas, virou uma febre nos comentários das redes sociais. O Papa Francisco já estava mostrando ali que ele não veio para brincar. Passados alguns anos, fui ordenado, fui nomeado para a cidade de São Gabriel da Cachoeira, no extremo norte do Amazonas, uma região conhecida como região da cabeça do cachorro, na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela, para a cidade mais indígena desse país, com 23 etnias, com 18 línguas, uma cidade com uma diferença muito grande das outras cidades do país, porque é uma cidade marcadamente indígena, nos traços, na cultura, na culinária, no jeito de ser e de viver e também no jeito de viver a fé, com todos os desafios da região amazônica. Eu fiquei em São Gabriel da Cachoeira até janeiro de 2019, mas pude ainda em 2018 trabalhar na paróquia onde eu exerci o meu ministério, os questionários em preparação para o Sínodo para a Amazônia. E quanta coisa eu pude ouvir, quanta partilha eu pude experimentar, quantos anseios da comunidade indígena ali local, expressada ali nas respostas que eram dadas ali no encontro paroquial, que depois esse questionário era levado para a diocese fazia um apanhado de tudo aquilo que foi respondido nas paróquias, depois a diocese mandava para o regional, e assim o texto ia sendo enriquecido, até chegar nas mãos do Papa Francisco para que ele pudesse preparar o Sínodo para a Amazônia. E embora o Sínodo para a Amazônia não tenha trazido para nós tudo aquilo que nós esperávamos ou ansiávamos, mas já foi um grande feito, porque o Sínodo para a Amazônia mostrou para o mundo e para a Igreja do Brasil que o Papa está atento a todas as realidades da Igreja, inclusive para a realidade indígena, para a dor e o sofrimento dos povos indígenas. Enfim, eu não tenho tempo aqui para poder falar muito mais sobre isso, mas eu queria trazer esses elementos para lembrar que esses 10 anos de pontificado do Papa Francisco devem ser celebrados, devem ser comemorados, e precisamos agradecer muito a Deus por esse presente para a Igreja do mundo, por esse sopro do Espírito Santo na Igreja do mundo, para que Ele dê
saúde, perseverança ao Papa Francisco e para que tenhamos discernimento e sabedoria, continuemos abertos à ação do Espírito Santo para acolher tudo aquilo que esse grande homem trouxe e ainda trará para nós. Agradeço ao Luiz Alberto pelo convite de fazer essa partilha. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Obrigado, Padre Girley, pela sua participação. O Padre Girley acaba tocando num ponto, né? Num dos principais pontos, talvez, do pontificado do Papa Francisco, quando ele dá o depoimento sobre a Amazônia, e também sobre aquela declaração na Jornada Mundial da Juventude, que é a igreja que vai para as periferias existenciais, né? E eu acho que isso fica muito marcado. E é muito legal porque assim, o Padre Girley viveu essa realidade na Amazônia. Mas eu gostaria de, aproveitando a fala dele, fazer um comentário de uma das coisas que ele citou, que foi a Jornada Mundial da Juventude. Eu não sei se você teve na jornada, Gabriel? Você chegou aí? Tive sim. Opa, experiência marcante. Então, rapaz, eu estive na jornada também, em 2 dias, né, na quinta e na sexta-feira, né? E na quinta foi mais difícil, né? A gente esteve em Copacabana, né? A gente que fomos em Copacabana, embora a gente não ficou hospedado na cidade do Rio. Mas na sexta-feira a gente chegou mais cedo, conseguimos nos instalar adequadamente, a participação foi que foi a Via Sacra, né? E assim, mas de qualquer forma, o que me chamou a atenção ali naquele momento, e era exatamente como o Padre Girley falou, o começo do papado, né? Primeira viagem internacional. O que me chamou a atenção foi aquela coisa que ele acabou depois dizendo numa entrevista para o Camarote, né? Para o Gerson Camarote da Globo News. Ele não tem medo, né? Ele não desfilou de papa móvel fechado. Ofereceram para ele uma cuia com chimarrão e ele tomou, sem medo de que pudesse estar envenenado. Então, assim, foi um momento muito marcante, obviamente. Aquela chuva bendita que tirou o último dia lá daquela coisa estranha e depois soubemos corrupta lá de Guaratiba e forçou que o último dia fosse em Copacabana mesmo. Aquela imagem maravilhosa daquela Copacabana lotada. E foi um momento tão legal porque os jovens acabaram ficando acampados em Copacabana mesmo e não teve nenhum tumulto, não teve nenhuma situação, vamos dizer assim. Acabou que foram milhões de pessoas, né, mas foram milhares que ficaram acampadas em Copacabana. Enfim, foi algo realmente muito, muito tocante, marcante, e acaba sendo um ponto para mim, um ponto que foi a coisa mais importante desse pontificado de Francisco para mim, que foi a experiência da misericórdia. Se tem uma coisa que eu precisei muito nos últimos 10 anos foi da misericórdia de Deus, ou melhor dizendo, a misericórdia de Deus é tudo o tempo todo, né? Mas eu precisava acreditar e confiar, e a grande mensagem, eu ia falar isso no final, né? Mas eu acho que o momento é agora, a grande mensagem do papado, esses 10 anos de Francisco para mim, nesse trecho, vamos dizer assim, da minha vida, foi a misericórdia de Deus. E ali foi uma experiência muito forte. Gabriel, se você quiser falar sobre a jornada, por favor, mas também sobre o comentário em geral do Padre Girley. A jornada, eu estava pensando aqui, cara, eu acho que seria uma ótima sugestão da gente gravar um episódio só sobre os 10 anos da jornada aqui do Rio de Janeiro, porque que vai ser em junho ou julho agora, julho agora, porque só de você comentar sobre ela, tantas lembranças que vieram na minha mente, é estarrecedor, assim de, né, do quanto que aquilo foi a presença de Deus. Vamos fazer sim, vamos colocar na pauta aí. Eu tenho textos que eu escrevi daquela época, foi uma experiência única na vida, assim, né? Mas eu comentando sobre o Papa, aquilo me impactou muito também, né? Porque era a primeira vez que a gente ia ver o Francisco fora do Vaticano, que a jornada já estava marcada para ser no Brasil, e ele pegou o Brasil
num momento que, de efervescência, porque ninguém lembra, pouca gente lembra que a gente estava ainda no calor das manifestações de 2013, né, que a gente teve em junho de 2013, explodiu as manifestações, em julho ainda estava, o que durou quase um ano as manifestações ali, e um clima pesadíssimo, assim, teve várias tentativas de manifestações assim, contrárias à jornada, né? Tinha, na época, um grupo feminista radical, que a Marcha das Vadias, que chamava, né? Teve vários episódios lamentáveis ali, complicados, mas é o que você falou, como as coisas se resolveram, né? E o Francisco, no meio daquela confusão toda, ele andando de carro aberto, rapaz, aquilo era uma novidade, porque João Paulo II andava de carro aberto até ele levar um tiro, né? Então, assim... Não, e o Papa que ficou engarrafado, eu me lembrei dessa imagem agora, eu estava em viagem, ele ficou engarrafado no Rio cumprimentando as pessoas, ele não estava no carro escolhido, ele estava num carro simples, é uma loucura aquilo. Não, aquilo é uma loucura, né? Ele chega no Rio, aí por um erro da segurança ele vai cair num engarrafamento, fica parado no engarrafamento e chove de gente ao redor do carro, todo mundo... Eu imagino segurança, gente, que vai pensar isso, sabe? O Papa ali, um monte de gente. E aqui, assim, quem foi na jornada, não tinha como você controlar quem estava ali. Tinha gente do mundo inteiro, 3 milhões de pessoas. Era a coisa mais fácil do mundo, um terrorista qualquer vir para cá, ou mesmo um brasileiro louco, sabe? Não tinha como você prevenir muita coisa ali, né? E é isso, assim, a ideia do Papa Móvel foi instituída depois que João Paulo II levou um tiro, então aquele Papa Móvel todo blindado, né, e tal, que mal você conseguia ver o Papa lá dentro, tinha toda a razão de ser, e Francisco, de cara, ele falou, não, eu não tenho medo, a minha vontade de estar com o povo é maior, e aquilo é impactante demais, né, muito, muito forte. Então, essa imagem marca muito, né? E para mais um outro ponto que me marcou também na fala do padre é essa abertura de Francisco também para todas as pessoas, né? Que todas as culturas, né? Que ele falou do caso dos indígenas, e eu lembro do programa que a gente gravou com ele também, ele dizendo como essa perspectiva de igreja, não só para quem está dentro da igreja, se a pessoa estiver disposta a vir, a ser um católico, a rezar com a gente, perfeito, nós vamos acolher, mas quem está fora da igreja tem outras vezes crença, tem outra fé, a igreja também tem que ir atrás delas, né, e respeitando todas as culturas, no sentido, ir atrás no sentido de oferecer serviço, né, e isso é um ponto muito importante da cultura de Francisco também, a igreja a serviço e não que se ache o centro, que é uma ideia que já vinha muito antiga, mas que ele trouxe à tona de uma forma muito forte também. Realmente acabou que o Padre Gelei tocou num ponto aí que mexeu com tantas coisas. Mas falando em periferia existencial, né, o depoimento que a gente trouxe hoje aqui, também de um sacerdote que participou conosco, até parece que muitos sacerdotes participaram conosco, mas os dois que participaram, aliás, faltou só o Padre Vanderlei, infelizmente, mas o Padre Luiz está aqui conosco, o Padre Luiz, jesuíta, que é uma referência em áreas muito sensíveis na teologia e na pastoral do Brasil. Ele fez conosco o episódio 52 sobre periferias existenciais e ele deixou aqui também o depoimento sobre esses 10 anos do Papa Francisco. Prezados ouvintes, o Papa Francisco completa 10 anos de pontificado e impulsiona a Igreja a viver um tempo de renovação pastoral. Ele a convoca a ser uma igreja em saída, a ir a todas as periferias que precisam da luz do Evangelho, ao encontro dos que sofrem com as diversas formas de injustiças, conflitos e carências. A igreja deve ser a casa paterna, onde há lugar para todos que enfrentam fadigas em suas vidas. O Papa defende as mães solteiras que querem batizar seus filhos e enfrentam a alfândega criada por religiosos rigoristas. Todos podem participar da vida eclesial e fazer parte da comunidade. As portas dos sacramentos não devem
se fechar por qualquer razão, a começar pelo primeiro, o batismo. A Eucaristia, plenitude da vida sacramental, não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos, para os que necessitam de forças. A relação da Igreja Católica com as novas configurações familiares e com a população LGBT+, vive um momento novo neste pontificado. Quando Francisco retornou do Brasil a Roma, há quase 10 anos, disse algo que teve muita repercussão. Se uma pessoa é gay, procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgar? Não se deve marginalizar estas pessoas por isso. Essa declaração é inédita na boca de um Papa. Em vez do termo homossexual, comum no discurso eclesiástico, e que por muito tempo esteve ligado à patologia, ele emprega o termo gay, e de modo favorável. Francisco retoma o ensinamento do Concílio Vaticano II sobre a liberdade e a autonomia da consciência. Trata-se do direito de a pessoa agir segundo a norma reta de sua consciência e o dever de não agir contra ela. Nela está o sacrário da pessoa, onde Deus está presente e se manifesta. Pela fidelidade à voz da consciência, diz o concílio, os cristãos estão unidos aos outros homens no dever de buscar a verdade e de nela resolver os problemas morais que surgem na vida individual e social. O Papa tem trazido este ensinamento do concílio para a realidade da população LGBT+, assim como faz em relação às novas configurações familiares. Os gestos e as palavras do Papa abrem caminhos. Ele tem recebido pessoas LGBT+, e também casais, com palavras de apoio e encorajamento, como: Deus te fez e te ama assim. Você deve ser feliz como você é. No ano passado, Francisco saudou a população LGBT+, pelo Twitter, no Dia do Orgulho, 28 de junho. Ele defendeu o reconhecimento civil das uniões homossexuais, propôs atenção pastoral aos que vivem nestas uniões e defendeu a descriminalização da homossexualidade em todo o mundo. Muitos gostariam que o Papa fosse além, mas ele é o ministro da unidade da Igreja e tem feito o máximo dentro deste ofício. Cabe ao restante da Igreja e à sociedade fazerem sua parte. Como Jesus de Nazaré, o Papa Francisco se deixa conduzir pelo Espírito Santo, com coragem e ternura. Oxalá seu exemplo e sua mensagem contagiem a Igreja e a humanidade, em favor de um mundo mais justo e fraterno, em favor de uma Igreja que revele o rosto amoroso de Deus. Amém. Padre Luiz Correia Lima, muito obrigado, jesuíta, mora no Rio de Janeiro, com esse trabalho tão bonito. Quem não ouviu o episódio com ele, por favor, né? Embora ele fez um resumo do que ele apresentou no episódio 52, mais do que nunca. E eu estava aqui ouvindo o Padre Luiz, né? Pensando, Gabriel, naquilo que a gente falava há pouco sobre repercussões no Twitter, né? Repercussões da igreja, desculpa. O Twitter passou na minha cabeça aqui agora. Repercussões na igreja. O que o Papa está fazendo agora pelas populações homoafetivas discriminadas repercute muito menos agora do que vai repercutir no futuro. Lembra, quando a gente estava falando daquela questão do concílio, da formação, pensa comigo, né? Você tem estruturas mentais, você tem culturas arraigadas, você tem preconceitos estabelecidos, você tem posturas fundamentalistas que, inclusive, faço questão de ressaltar, vão contra aquilo que diz o Catecismo da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica, ele é muito, muito, muito mais generoso e amoroso com as populações LGBT+, do que o discurso e a prática do dia a dia da pastoral. Basta ler lá. Claro que poderia se fazer um debate, como o Padre Luiz Correia falou, de que poderia se esperar mais. Mas quando você lê o Catecismo, que diz claramente que uma pessoa homoafetiva, no caso lá cita ainda o termo anterior, homossexual, uma pessoa homoafetiva não pode ser discriminada
E enquanto a gente vê práticas e discursos discriminatórios na igreja, então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: boa parte do discurso que chega em alguns momentos a ser homofóbico em alguns grupos eclesiais não estão de acordo com o que ensina a Igreja Católica no documento escrito no papado de João Paulo II. Então, assim, o avanço que o Papa Francisco faz nessa linha, veja bem, o que o Papa João Paulo II ensinou no Catecismo em 1983 ainda não é aplicado no dia a dia da igreja. Ainda não. Agora, você imagina quando esse ensinamento do Papa Francisco tiver a repercussão geral que vai se fazer após muitas mudanças culturais que arraigam muito, e obviamente alguém vai falar assim, mas a doutrina vai bater pé igual lá os malucos lá no Twitter do Papa, né? Então, assim, eu acho isso muito rico, muito bonito pensar essa caminhada da igreja em relação a certos pontos, que é muito diferente, né? Quer dizer, a questão especialmente a questão da homoafetividade, que não é o tema aqui do nosso episódio, mas é um tema importante no discurso e na prática de Francisco, como o padre Luiz acabou de nos mostrar, é muito interessante a mudança da perspectiva que se vê de uma religião purista, que tem a ver com a questão da homoafetividade dentro, inclusive desde o Antigo Testamento, uma questão purista, de uma questão que vai além que a questão do amor e do afeto. E no caso, hoje em dia, a percepção de uma realidade que não é uma opção, né? Mas é a realidade da pessoa. Rejeitar o homoafetivo é rejeitar a pessoa homoafetiva, né? Que é uma pessoa. Essa noção da homoafetividade como uma referência pessoal, uma realidade da pessoa, é muito diferente de pensar assim, isso aqui é pecado porque um homem não pode fazer isso com outro homem, uma mulher não pode fazer isso com outra mulher. Eu sei que eu estou resumindo muito um assunto que é bastante complexo até em termos teológicos, mas volto a dizer, me chama a atenção que esses que inclusive tem, se a gente pensar bem, tem até pouca repercussão, né? Porque esses depoimentos do Papa não fizeram com que bispos tivessem a ousadia de lançar a pastoral da diversidade sexual nas suas paróquias, nas suas dioceses, e poderia tê-lo feito, né? Alguns trabalhos que fazem isso, como o do Padre Luiz, é bastante perseguido por aqueles que entendem que tem uma visão que não consegue perceber. Não é uma nova interpretação simplesmente, mas é um aprofundamento de uma percepção e uma distinção entre o que é um comportamento, o que é uma realidade da pessoa e o que é um comportamento ético, que nesse caso transcende simplesmente escolhas que alguém possa fazer. E você, Gabriel, o que você gostaria de falar sobre esse comentário do Padre Luiz? Engraçado porque eu ia falar pouca coisa, eu ia falar assim, não, já está muito falado, e meti 5 minutos aqui, agora é com você. Não, mas esse tema é importantíssimo, é riquíssimo, né? Não tem como a gente escapar dele. Concordo com você, eu acho que ainda repercute pouco. Eu não sei, assim, lá fora, em outros países, né, se isso repercute mais do que aqui, mas aqui no Brasil, infelizmente, repercute muito pouco as falas que Francisco faz nesse sentido, né, da população LGBTQIA+. Quando repercute, às vezes, de uma forma muito, diria, quase canalha, né, que nem uma manchete que a Folha colocou há pouco tempo. Francisco fala, distorcendo a fala de Francisco, né? Francisco fala que deve respeitar homossexuais, mas é pecado, mas é crime, eu sei que tem, enfim, é uma confusão que eles aprumam para quando ele está querendo, na verdade, abrir muito o nosso pensamento, né? Enquanto você ia falando, eu estava pensando aqui, e cheguei à conclusão, falei, cara, eu convivo com muitas pessoas que são gays, que são bissexuais, né? Enfim. E na maior parte do tempo, eu nem me lembro que elas têm essa condição diferente da minha, né?
90% do tempo, ou 95% do tempo que a gente está convivendo, isso não passa para a cabeça. São pessoas normais com quem a gente convive, que a gente conversa, né? E, enfim, como qualquer outra pessoa mesmo, né? Às vezes, assim, não, fulano tal, ele tem esse tipo de relacionamento, né? Então, eu penso assim, por que às vezes a gente insiste tanto em focar em algo que não era para ser tão importante, assim, tão focado, né? Eu fico pensando, poxa, será que se uma pessoa acredita que algo é pecado, é o pior pecado do mundo, aliás, o pior pecado do mundo não, mas assim, se ela vê que eu estou pecando em alguma coisa, ela só consegue ver o pecado em mim? Ela não consegue ter uma convivência comigo normal, em que ela não enxergue esse pecado na minha pessoa, né? Enfim, eu fico pensando muito nisso quando eu vejo essas discussões assim, e eu acho que remete a essa clássica frase de Francisco, né? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para pensar alguma coisa? Pensar primeiro nas pessoas, né? Pensar primeiro no ser humano que está ali como eu, e às vezes muito mais honesto, muito mais, enfim, um coração muito melhor que o meu, né? Isso não tem dúvidas, mas que às vezes por ter uma diferença é tão taxado, né? De uma forma tão rude e tão complicada, né? Sendo que a gente na igreja está cheio, né, de pessoas LGBT, né? Só vendo uma sacristia, só vendo um coroinha, num seminário, né, que a gente vai ver muita gente. A gente tem que pensar diferente sobre essas questões, né? Então, eu queria acrescentar dois aspectos aí, né? Eu acho que a pessoa dois aspectos eu acho importantes, até no contexto aqui de quem pode estar ouvindo só esse trecho ou quem vai ouvir só esse episódio. O primeiro deles é que dizer que a pessoa homoafetiva é diferente é supor que eu sou normal, né? E a suposição de que eu sou normal é de uma autoconfiança assim, espetacular, viu? Porque a pessoa dizer, não, eu sou uma pessoa normal. Nossa, mas isso é uma autoconfiança completamente cega. Porque não sei se é porque quando a gente chega aos, não sei se é porque quando a gente chega aos 56 anos de idade, a gente já sabe que a gente não é normal, que é meu caso, né? Pode ser que a pessoa mais nova ainda ache que é normal. Tem uma frase que, só complementar, tem uma frase que eu vi na faculdade que eu acho ótimo, que é assim, ninguém é normal, são índices diferentes de anormalidade. Eu vou até um pouco além disso, embora isso faz sentido, né? Mas até porque, mesmo que nós chamamos de índices, né? Enfim, cada realidade são formas é uma diferentes, né, de realidade, de normalidade. Eu hoje sou diretor de uma escola com 800 crianças, né? Então, assim, convivo com várias situações diferentes e pelo menos o meu olhar é esse. A gente está procurando padrão onde necessariamente não há padrão. E eu acredito muito na força e na luz do Espírito Santo de fazer com que cada realidade seja transformada, não para ser padronizada, mas para ser tornada esplêndida, né? Segundo ponto que a gente precisa lembrar para aqueles que estão discordando do que nós estamos aqui falando é que há uma definição clássica de pecado que são 3 características. Você só pode falar em pecado com gravidade, consciência e liberdade. Ou seja, precisa ser um aspecto grave e todos nós reconhecemos que a sexualidade dentro do contexto do humano eticamente é muito grave, é muito sério, né? Não é uma coisa qualquer. Especialmente pela implicação do que significa para cada um e, ao mesmo tempo, do que significa a possibilidade de geração de outra vida. Ponto. Consciência. A pessoa saber que aquilo ali é grave ou não é grave, a pessoa ter a formação ou a informação de que aquilo é importante ou não é importante. E o terceiro ponto, a liberdade. Ou seja, a pessoa é livre para ser algo diferente do que ela é. Então você nunca pode falar em pecado
Isso estou pensando no termo conservador das ideias, tá? Eu estou fazendo a reflexão conservadora do assunto. Você nunca pode falar de pecado de uma pessoa, você que diz que o homossexual é pecador porque ele é homossexual, você nunca pode dizer isso, porque se aquela pessoa tem uma condição, e essa condição é uma condição irreversível nela, né? Ela se sente atraída e se realiza com pessoas do mesmo sexo, então não é pecado, porque ela não tem liberdade para ser diferente. Veja bem, eu estou usando a reflexão, o raciocínio conservador do assunto, ok? Não estou fazendo uma reflexão diferente do que a teologia católica ensina. Diferente do que. E eu estou falando aqui é a ortodoxia. Para ser pecado tem que ser gravidade, tem que ter gravidade, liberdade, consciência e liberdade. Então, se uma pessoa, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, né? Se uma pessoa é muito explosiva, assim, ela explode, xinga os outros, e ela não consegue ser diferente. Existe ali um limite nela. Então, você tem uma atenuação naquilo que você está chamando o outro de pecador. Por isso, e exatamente por isso, é que Jesus fala: nunca chame o outro de pecador. Não julgueis e não sereis julgados. Entendeu agora por que você não pode chamar o outro de pecador? Então, qualquer pessoa que chama o outro... Você pode falar que uma situação que tenha gravidade, liberdade e consciência é pecado? Você pode falar. Agora, você chamar uma pessoa especificamente de pecadora só porque ela não se enquadra naquilo, se você não sabe se a pessoa tem liberdade ou não, e foi o que eu estou repetindo, gente, eu estou repetindo o evangelho: não julgueis e não sereis julgados. Se você chama uma pessoa de pecadora, você não sabe se essa pessoa tem liberdade, consciência daquilo que ela fez, mesmo que seja algo grave. Repito, essa é uma reflexão conservadora dentro da teologia tradicional. Eu estou citando aqui Dom Estevão Bittencourt, para que ninguém duvide da minha ortodoxidade nesse momento. Estou citando Dom Estevão Bittencourt. Pecado tem que ter gravidade, consciência e liberdade. Se uma pessoa age de determinada forma, porque ela tem uma condição que não permite que ela haja de forma diferente, você não pode chamar essa pessoa de pecador. Ok? Feita essa pequena aula de teologia moral por um leigo, né, que não é teólogo moral, pode falar. Eu só queria complementar que você citou o exemplo aí da pessoa que é muito irritada, né, que às vezes é muito explosiva, mas isso, por mais que seja uma coisa da pessoa, que seja difícil de modificar, tem como modificar, né? A gente na psicologia, agora, a natureza homoafetiva, isso não tem como você mudar. Não tem como modificar, e quem diz que tem cura gay, esse tipo de coisa, não está sendo sincero, porque isso o que já foi tentado nesse mundo, né, de terapias de reversão, e não dá certo mesmo, né? O que alguém pode até colocar, mas a pessoa, então pelo menos se ela tem essa tendência, como diz o catecismo lá, é que ela não pratique aquilo, né? Sim, isso pode ser isso entra em várias outras discussões, que eu acho que não é o caso aqui, mas aí entra a questão eu acho que a reflexão fica na gravidade que você colocou, né? O quanto será que isso é grave? Mas enfim, bola pra frente, senão a gente fica falando outro programa só sobre isso. Mas eu ainda quero fazer uma observação a você, cara. Tem muita gente que vai morrer impaciente na vida, viu? E por mais... Não, eu tô falando isso, não é para contraditar a questão do que você falou, não. É porque muita gente carrega esse peso de falar assim: eu não consigo ser diferente. Eu citei um caso, mas podia ser outra coisa, né? E tem situações que são da condição. E, aliás, assim, vai do equilíbrio. Quero fazer uma observação que eu acho importante, até porque, dentro do que você colocou, é diferente a cura gay, uma terapia de suposta reversão, porque você reverter aquilo precisa um dia ter sido de um jeito, né? Eu conheço, assim, quem conhece pessoas homoafetivas, eu me lembro de um depoimento, a primeira pessoa que conversou comigo sobre a homoafetividade dela falou o seguinte: olha, meus primeiros pensamentos eróticos, sempre foram homoafetivos, né? Desde as primeiras coisas que falava de sexualidade. Então, assim, não é uma coisa que... Como é que você reverte uma coisa que nunca foi de outro jeito, né? Agora, tem pessoas que é uma outra situação, que na sua própria caminhada podem vivenciar determinadas realidades
diferentes na sua sexualidade, vamos dizer assim, mas isso não cabe a nós determinar ou julgar, né? Isso aí é o que o padre falou agora há pouco, é a questão da consciência da pessoa. Né? A gente esticou um pouco a reflexão sobre isso, porque como é um tema complexo, e aí que eu acho legal de tudo, o Papa Francisco meteu a mão nessa cumbuca, no sentido positivo da palavra, sem medo de lidar com um tema tão complexo, que gera tanta incompreensão, que gera tanta agressão a ele, mas por amor a essas pessoas que tanto sofrem por serem discriminadas. E eu acho que isso que é maravilhoso. Quem fala conosco também é o Gilmar Lopes. Gilmar Lopes fez conosco o episódio 57. Ele é um especialista, um pioneiro, aliás, é um episódio espetacular. Ele é um especialista, um pioneiro sobre investigação de fake news e extremamente descontraído e bem-humorado. E não podia ser diferente. Ele que não é necessariamente uma pessoa que está aí o tempo todo nos assuntos religiosos, embora, como ele disse no episódio, os assuntos religiosos fazem muito parte dessa questão das fake news, ele tem uma visão bastante interessante sobre o Papa Francisco, em que ele destaca a alegria, né, e que nós conhecemos tão bem. E ele ele nos lembra algumas histórias muito interessantes dessa alegria do Papa Francisco referente ao Brasil. Como diz a Mircele Medeiros, que participa aqui conosco, ele sempre lembra desse sambinha que o Gilmar vai citar agora. Olá, eu sou o Gilmar Lopes, lá do E-Farsas, e o Papa Francisco tem se destacado, ao meu ver, pelo seu bom humor e pela renovação, né, que ele vem tentando fazer no catolicismo. Uma das qualidades que eu vejo é que ele tem dialogado com pessoas de diferentes religiões, de diferentes culturas e de posições políticas diferentes, né? Sempre ali tentando manter o bom humor dele e para chegar no senso comum, né? Ele pegou uma bucha ao assumir aí a liderança da Igreja Católica com a saída do Papa Bento XVI, e ele tem como objetivo reerguer a instituição. E mesmo sendo visto aí como extremamente liberal em alguns assuntos teológicos e morais, parece que ele tem conseguido, né, trazer um pouco de conciliação entre as alas eclesiásticas. Bom, como eu já falei, ele se destaca pelo bom humor, acho que essa é uma das qualidades assim mais visíveis dele, né? Como uma entrevista que ele deu em março de 2023, falando bem do Brasil, né, e de nós brasileiros, e de uma visita que ele fez aqui ao nosso país. E ainda ele se arrisca cantando uma marchinha de carnaval em português, né? Ele fala: "Você pensa que cachaça é água? Eu acho que não." Bom, nessa mesma entrevista, o Papa revela, né, que a sua visita ao Brasil tem muito a ver com a renúncia do Papa anterior. O Papa Francisco disse que Bento XVI renunciou por não ter mais saúde para visitar outros países, como a viagem para o Brasil, que já estava agendada para ser feita pelo Bento XVI. Essa explicação dada pelo Papa Francisco parece ser algo bem simples, né? Mas mostra como a Igreja Católica está bem mais, ou pretende ser, né, bem mais transparente do que era nos papados anteriores. Isso eu vejo com bons olhos, né? Bom, vida longa ao Papa aí e que venha mais 10 anos de papado para ele. Grande Gilmar, cara, que cara gente boa, né? Foi um prazer muito grande conhecer ele, cara super acessível, muito legal mesmo. Dessa fala dele, eu destacaria 2 pontos assim que eu queria comentar. Primeiro, quando ele fala assim que apesar de tudo, Francisco tem conseguido uma boa conciliação nas alas eclesiásticas. Olha, eu não sei, isso fica um mistério aí, talvez quem tenha uma experiência maior nas alas eclesiásticas, assim, talvez o grande termômetro que a gente vai ver disso vai ser no próximo conclave, né? Se o próximo eleito vai ser alguém que continue o espírito do Francisco, assim, porque o que a gente vê aqui no Brasil, em meio ao catolicismo leigo, é o oposto, né? A gente não vê essa conciliação, porque as pessoas não estão preparadas para isso, né? Eu costumo comentar que uma coisa simples, a meu ver, que Francisco modificou, né, que foi conceder a possibilidade dos sacramentos para pessoas em situações delicadas, como os recasados, por exemplo,
que para mim era uma coisa que eu sempre imaginei que já tinha passado da hora da igreja abrir, né, porque não tinha lógica dentro da visão de misericórdia, dentro da visão, né, cristã, né, esse tipo de barreira, principalmente para quem, enfim, está empenhado em ter uma caminhada na igreja e de reconciliação, né, enfim, sem banalizar as situações, né, mas isso gerou uma resistência gigantesca, né, em meio aos mais conservadores, mais reacionários, né, dos leigos, aqui no Brasil, parece, nos Estados Unidos principalmente, né, não sei em outros países do mundo, e algumas vertentes do clero que usaram disso para se rebelar, né? Então a gente tem alguns movimentos de alguns cardeais aí bem diabólicos, por assim dizer, querendo no sentido de causar divisão, né? Pessoas que querem causar divisão na igreja de uma forma não muito amistosa, não muito conciliatória, não muito dialogante, né? É um movimento pequeno no clero, mais barulhento, né? Então fica essa observação aí. Tomara que essa visão de Gilmar de conciliação das alas eclesiásticas seja uma visão mais abrangente, né? Que a gente talvez não consiga observar focando muito nessa minoria barulhenta, né? E o segundo ponto que eu queria comentar é a questão do bom humor do Papa Francisco, que é a marca registrada dele, né? Como eu comentei, a primeira coisa que ele falou ao público depois de Papa, depois do Boa Noite, foi contar uma piada, né? Isso é uma marca indelével dele, né? Que talvez nenhum outro Papa tenha alcançado, por mais que a gente já tivesse papas ultra simpáticos, né? Eu lembro aqui de João XXIII, que eu dá vontade de apertar a bochecha dele, sabe? João Paulo I, né? O próprio Bento XVI, assim, né? Aquela timidez dele. Enfim, cada um com a sua forma de simpatia. Mas Francisco, enfim, o bom humor dele é inédito para um Papa, né? E é interessante observar que sempre que você vai ver assim, a biografia dele, pesquisar a vida anterior dele, as pessoas dizem que ele não era bem-humorado. Enquanto ele era bispo, cardeal, ele era mais fechado, né? Ele era... Tem até uma série de biografia dele que brincam com isso, assim, que todo mundo fala, pô, você precisa ser mais aberto, você precisa ser mais solto, Bergoglio, o Jorge na época, né? Padre Jorge, você precisa, porque você é muito fechadão, e com o tempo ele foi se tornando essa pessoa bem-humorada que a gente conhece. Curiosíssimo isso, né? Então eu acho que é um exemplo para quem às vezes se acha muito fechado, muito carrancudo, né? Ou tem alguma curiosidade, alguma peculiaridade que fala, poxa, eu já tô velho, eu não consigo mudar. Olha o Papa, né? Que depois de velho foi se tornar uma pessoa muito mais leve, né? E aí, né, ele sempre tem essa piada na manga para brasileiro. Na verdade, ele tem duas para brasileiro, né? Quando ele encontra com um menor de idade, com um adolescente, ele pergunta: quem que é melhor, Maradona ou Pelé? Quando ele encontra com um adulto, ele fala cachaça ou água. Que ele adora essa marchinha. E ele, além de piada com o brasileiro, ele tem uma piada com o argentino também, que eu acho o máximo. Como o argentino se suicida? Ele sobe em cima do próprio ego e se joga lá de cima. É uma piada do Papa argentino, tá, gente? Não briga comigo, não me cancela, não. Vamos então para o nosso último depoimento, a Ivna Sá, que ela participou conosco do episódio 55, falando do abuso religioso e liberdade de consciência. Lembra para nós, Gabriel, aí o currículo da Ivna Sá, a trajetória dela, tão sim. bonito. A Ivna é jornalista, né? Na verdade, hoje ela trabalha... Ela tem vários projetos, aquelas pessoas que fazem mil coisas ao mesmo tempo, né? Então ela é fotógrafa, ela tem uma página no Instagram chamada Viva Sua Real Beleza, que ela tende a resgatar, né, a autoestima de mulheres. Agora está falando sobre deficiência física também. E, assim, uma coisa mais marcante, a meu ver, na vida dela, é que ela é uma das fundadoras do Ministério Universidades Renovadas, que é um ministério dentro da renovação carismática, que é onde está a minha identidade, de onde vem minha identidade
carismática e católica também, por assim dizer. Enfim, quem já conversou aqui algumas vezes com o Bruni, com o Leandro sobre isso, e quero trazer a Ivna especificamente aqui para falar sobre isso também, contar um pouco dessa história tão forte, tão bonita e tão revolucionária, a meu ver, que foi isso tudo, né? Mas ela teve com a gente aqui no episódio 55, foi na época da eleição, essas eleições tão atordoadas que foram em 2022 agora, e na verdade foi uma live que a gente fez, alguns amigos egressos do NUR, né, falando sobre a confusão toda que estava, né, de excomunhões mútuas ali para um lado e para o outro, e a gente ficou bacana o material da live, a gente acabou trazendo aqui como um episódio do podcast, eu acho que encaixou muito bem, e a gente acabou pedindo para ela dar um depoimento para a gente. Vamos ouvir o que ela tem a dizer agora, então. Falar de um fato marcante ou de uma característica marcante do pontificado do Papa Francisco nesses 10 anos é até difícil. Mas para mim, de modo particular, o que mais me identifica com ele, o que mais me aproxima dele, e o fato dele ser o Papa que mais me aproxima de Jesus, é a humanidade do Papa Francisco. É até estranho dizer isso, humanidade do Papa, né? Todos somos humanos, mas é porque eu tenho uma máxima que determina que quanto mais humanos nós somos, mais divinos nos tornamos. E o Papa Francisco, para mim, é isso. É essa ternura, esse cuidado, esse respeito com o ser humano, que é tão sagrado. Essa religião que é acessível, que é enraizada no cotidiano, nos fatos, uma certa aversão, no bom sentido, ao que é clerical demais e que desumaniza. Então, o Papa Francisco é, para mim, esse retrato de uma igreja próxima, de verdade, de uma igreja em saída. Quando a gente escuta o Papa Francisco, é como se ele estivesse conversando com você, sentado na cozinha da sua casa, tomando café, comendo um pão de queijo. É assim que eu vejo o Papa. E enquanto eu gravo esse depoimento, eu acabei de ver uma catequese dele, de ouvir uma catequese dele, falando exatamente isso. Quem é mais digno? Um religioso, um bispo, um padre? Não. Quem é mais digno é aquele que serve. É aquele que se coloca a serviço. Esse é o Papa Francisco, esse é o Chiquinho, né? Sandy, cantora Sandy, teve uma participação especial no show do Coldplay e ela postou nas suas redes sociais: mãe, eu zerei a vida, cantei com Coldplay. E na hora eu pensei comigo, se eu tivesse uma horinha para conversar com o Papa Francisco, eu ia postar em letras garrafais em todos os lugares: mãe, eu zerei a vida, eu conversei com o Papa Francisco. O Papa é tudo isso. E que Deus nos permita ainda ter por bons anos o seu pontificado, o seu pastoreio de pai amoroso que ele é para a igreja e para todos nós. Com todo respeito ao sonho da vida da Sandy aí, pelo menos o Luan Santana cantou na Jornada Mundial da Juventude, né? Próximo do Papa, né? Como também a Fafá de Belém esteve junto com João Paulo II e foi um momento que marcou a vida dela, né? Mas olha, Gabriel, vou ser sincero, olha, eu acho que esse depoimento dela fecha, da minha parte, esse episódio, sabe? Eu acho que o que a nossa querida Ivna fala aí é bastante significativo. E ela me lembrou na fala dela aquela imagem, né, de quando ele se desfaz literalmente do trono que era utilizado até Bento XVI, onde o Papa falava, né, um trono de luxo, e se coloca ali numa cadeira uma cadeira simples, totalmente despojada, né? O fato dele morar num hotel, né, como ele mora até hoje, na verdade a Casa Santa Marta é um hotel, né? E por fim ele, como o Rudá já tinha destacado lá atrás, ele deu uma varrida nas finanças que estão sendo varridas desde João Paulo II, desde o escândalo do cardeal Marcinkus, né? As coisas vêm à tona, escândalo esse que foi retratado indiretamente no filme O Poderoso Chefão 3, e ele deu uma geral
na lavagem de dinheiro que acontecia no Banco do Vaticano, deu uma geral na vida de ostentação de alguns cardeais que se apropriavam de bens da igreja. Aliás, os próximos cardeais todos vão ter que pagar aluguel. Eu acho que tudo isso tem a ver... Sério? Você não viu isso? Eu acho que eu compartilhei isso no grupo. Os próximos, porque os cardeais, eles moram assim, os atuais, eles moram em casas, vamos dizer assim, em residências, entre aspas, de favor do Vaticano, né? Como se fosse um benefício. Eles moram de favor, né, nos apartamentos pontifícios, e agora eles vão ter que pagar aluguel. Então o Papa realmente deu uma varrida, né? E aí repercute um pouco aquilo que o Rudá falou também, né? Da questão da... Então acho que essa simplicidade... E aí é muito interessante, sem fazer comparação, mas João Paulo II se destacou muito porque ele aparece como um Papa simples, quando ele aparece, um Papa humano que olha o relógio, mas o Papa Francisco ele não passa além. Ele aparece como um Papa literalmente pobre, mais ainda, e isso faz com que ele introduza regras que possivelmente vão tentar mudar num próximo papado, mas eu diria que até que vai ser difícil, viu? Porque algumas coisas acabam ficando muito evidentes. Mas de volta e meia a igreja precisa passar por essa purificação, e especialmente as instâncias superiores, todas elas, e o Papa Francisco fez isso. Eu acho que essa palavra da Ivna no final aí sobre essa simplicidade, essa figura que eu só gostaria de encerrar a minha fala dizendo que realmente também como ela, como a Ivna, eu não consigo imaginar a minha vida sem, especialmente esses últimos 10 anos, como a Lara também comentou isso, sem essa presença do Papa Francisco no meu dia a dia. Tanto que, né, a gente fez questão, eu e você, e o Luiz, e o Júnior também, naquele momento, de fazer um podcast com o nome do Papa Francisco, né? Eu acho que isso, se a gente se chama aqui de filho de Francisco, não é à toa. Isso é muito mais profundo do que um lema religioso, porque ele é o Papa, mas ele é o Papa para esses dias, ele é o Papa para agora, ele é o Papa para os dias de hoje, ele é o meu Papa hoje, e eu estou muito feliz com isso. Rapaz, é muito inspirador isso tudo que a gente acabou de lembrar hoje, né? E isso que a Ivna fala da proximidade, da humanidade, né? Quando a gente vê o Papa Francisco, assim, é difícil a gente imaginar como era o papado antes, assim, aquela pompa, né? E tem um detalhe que eu acho que explica um pouco, mostra um pouco isso dessa aversão ao clericalismo, que são as homilias dele, que são ao mesmo tempo perfeitas, lindas, assim, profundas, mas simples, curtas, né? E ele critica isso, ele fala, gente, padre não pode ficar fazendo homilia de 40 minutos, de meia hora, tem que ser 10 minutos. Né? E eu lembro, na época da jornada, as TVs católicas todas repercutindo aquilo tudo e tal, e eu lembro de ter um programa que tinha um padre, vários bispos assim, conversando, discutindo, e aí de repente, nas mensagens que as pessoas mandavam lá para o programa, chega uma mensagem de uma mulher falando assim, por que quando o Papa fala, a gente entende tudo, e quando o bispo e o padre falam, a gente não entende nada? Né? E aí deixou o padre e os bispos naquela saia justa, né? O padre até se saiu bem, falou, não, a gente tem que aprender com o Papa e tal, mas eu acho que é isso, assim, é retomar a proximidade, né, do clero com o povo, em vez de ficar falando coisas difíceis e se colocar numa distância, assim, da aula de filosofia. Não, vamos todo mundo servir, né? Vamos resgatar o que é mais importante. E isso que eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir essa tão sonhada renovação na igreja e reaproximação com o objetivo do amor mesmo, né? Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube, lá você pode ouvir os episódios anteriores. Siga-nos em nossas redes sociais e nas plataformas de podcast, o Spotify, o Deezer, etc. É uma grande alegria nós sermos filhos de Francisco. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados.
Um abraço e até a próxima. Novo, tudo novo, renovado. O Espírito de Deus me renovou. Tudo novo, renovado. Novo, tudo novo, renovado. Segurança eu encontrei no meu Senhor. Tudo novo, renovado. Filhos de Francisco.